Todos, a todas. Eu sou Luiz Henrique Oliveira, um dos coordenadores deste simpósio. Quero aproveitar aqui para saudar os demais coordenadores, exemplo do professor Felipe Fanuel, que está conosco aqui no vídeo, o professor Paulo Dutra, por uma contingência, não está conosco nesse momento. Saudar as pessoas que compõem esta mesa, professora Maria Aparecida Andrade Salgueiro, professora Thais Alves Matos, professora Isabela Cristina Mesquita, e o editor e professor, por que não, Wagner da Rosa Amaro. Saudar aqueles que nos acompanham aqui no ambiente da sala virtual e quem nos acompanha também pelas redes sociais, pelos canais virtuais da Abralic. Mais uma vez, daremos, então, com muita alegria, início ao GT Literaturas, Africanidades, Descolonização, dessa vez com o subtítulo Teorias, ou melhor, Teóricas e Teóricos de Peles Negras, ou Teóricos e Teóricas e Peles Negras. O que nós queremos, conforme chamada na ocasião da proposição desse GT, é justamente enegrecer as formas do pensar literário. Então, queremos uma episteme negra. É preciso escurecer, digamos assim, o pensamento e as epistemes analíticas do campo literário, mais especificamente a produção de autoria negra. Seja ela brasileira, seja ela afro-americana, ou negra americana, ou africana, enfim, entendida aqui na sua vastidão e diversidade. Então, renovando as boas-vindas, eu passo aqui a palavra ao Felipe para suas considerações e, na sequência, nós daremos lugar às apresentações. Antes disso, os comunicadores terão 20 minutos, até 20 minutos, para suas apresentações, e eu aviso quando tivermos 15 minutos decorridos e 20 minutos decorridos. Felipe, portanto, com a palavra, e na sequência a gente dá início aos trabalhos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Muito obrigado, professor Luiz. Boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui. Eu cumprimento os meus colegas aqui de mesa, especialmente quem vai apresentar hoje, professora Maria Aparecida Salgueiro, professora Thaisa, professora Isabela e o editor e professor Wagner. Muito obrigado por escolherem este espaço de reflexão crítica, teórica e prática que a gente tem aqui na Abralic, A gente tem construído juntos aqui na Abralic. Esta já é a 6ª edição deste simpósio, que tem ocorrido ininterruptamente desde 2017, Então, a gente tem a alegria de ter hoje apresentando a professora Cida Salgueiro, que é uma das professoras que nos incentivaram a construir um espaço de diálogo como este na Abralic, e desde então tem sido muito produtivo. A gente agradece sempre, a cada ano, esse incentivo da professora Cida e de outros professores, e eu desejo que esses 3 dias sejam muito produtivos, de muito diálogo, de muita reflexão, de muito debate, muita crítica, que a gente possa reencontrar esses e essas teóricos e teóricas de pele negra que muitas vezes são ignorados na academia. Aqui estamos para trazer, colocar no centro da discussão esses nomes dos nossos estudos literários. Muito obrigado. A palavra é sua, professor Luiz. Muito obrigado, Felipe, pelas palavras, pela acolhida a todos e todas. Essa sessão conta com o apoio do monitor Alex Santana, a quem também agradecemos, e agradecemos a Abralic pelo espaço que nos concede, enfim, desde o ano de 2017. Então, de imediato, chamamos a apresentação, chamamos a tela, a professora Maria Aparecida Andrade Salgueiro, da UERJ, a fim de que possa apresentar a sua comunicação intitulada Ancestralidade Negra na Produção Literária Feminina no Brasil Contemporâneo. Professora, alegria recebê-la e mais uma vez e sempre a palavra é sua. Muito obrigada, Luiz e Felipe. Uma boa tarde a todas, todes e todos.
É uma alegria estar aqui de volta à Abralic neste ano 2022, trabalhando, né, mais uma vez com vocês nesse atual simpósio 43, Literaturas, Africanidades e Descolonização, e com o adendo Teóricas e Teóricos de ou e Peles Negras, desenvolvendo um tema tão relevante nessa, como já vocês disseram, sexta edição ininterrupta. Então, é um trabalho assim extremamente importante que eu sigo incentivando e vocês também me incentivando, que esse ano nem estava ligada, e vocês que me lembraram aí, com muito prazer estou aqui e pretendo trazer uma breve contribuição aí para a temática. Imagino que vocês em breve estejam pensando em fazer uma seleta de textos desses períodos todos, porque do que eu acompanhei sempre tem coisa muito rica, né? Mas vamos lá. Eu peço desculpas aqui, às vezes posso ficar meio atrapalhada aqui na minha leitura. Eu estou com uma labirintite, uma enxaqueca muito fortes hoje. Eu estou até em casa, nem fui à universidade, mas estou aqui medicada, vai dar tudo certo, ok? Então vamos lá. O tema, né, está aí na tela: ancestralidade negra na produção literária feminina no Brasil contemporâneo, e eu então passo a minha leitura. Em Cartas para Minha Avó, Djamila Ribeiro apresenta memórias em texto poético, em obra de amplo alcance, trazendo à tona a questão dos novos rumos da literatura e da literatura negra. Sobre o gênero do texto, trata-se verdadeiramente de uma escrevivência no sentido pleno da palavra ou do conceito, tal como Cunhada, Cunhado, por Conceição Evaristo. Entre as questões de ancestralidade, de oralidade, nas conversas com a avó, e avó no título e durante o texto todo, no diálogo vó, vão aportando conceitos de língua e de raça, gênero e classe, que nos reportam de imediato a Angela Davis. Com o suporte de Silvia Almeida, observa-se como na narrativa surgem questões múltiplas de violência de gênero e raça ao longo da vida adolescente da narradora, quem ela chegou a ser na vida adulta, em meio às mudanças e aos transtornos, às dores da vida, como travessia, e com o caminhar sempre firme até o final do livro, em que ela se coloca como um ser pleno e tranquilo, novamente trazendo Conceição Evaristo ao trabalhar a célebre noção de que, e eu cito Evaristo, nossos passos vêm de longe. Fim da citação. A partir da obra e dos e das teóricos e teóricas citados, primordialmente, a presente comunicação irá mostrar, trabalhar aspectos da escrevivência e da memória. Vamos lá. Há pouco tempo, bem menos de um ano, eu dei um curso no programa de pós-graduação em letras da UERJ, que também não chegou ainda à sexta edição, mas estava em sua terceira edição, em que eu venho trabalhando a temática negra, e muito especialmente a ênfase na necessidade da citação de teóricos e teóricas negros ao se trabalhar sobre essa perspectiva. É uma questão que eu noto bastante, às vezes, dificuldade com os estudantes que acabam sendo formados durante a graduação
em uma perspectiva eurocêntrica e que a gente, então, nesse curso, procura abrir e mostrar referências voltadas justamente a partir, falando, né, desse lugar afrodescendente e se reportando a ele. Então, eu li essa obra, Cartas para Minha Avó, de Djamila Ribeiro, nesse curso a que acabo de me referir, com os estudantes, e foi uma recepção assim muito intensa, muito sensível, muito afetiva por todos os temas que Djamila traz, e houve, inclusive, da parte de uma das participantes do curso, minha orientanda, logo de saída, a referência a uma obra em perspectiva comparatista da autora afro-cubana Teresa Cárdenas, que recebeu o título em português Cartas para Minha Mãe. Em espanhol é Cartas ao Cielo. Foi lançado em 97 em Cuba e 2010 no Brasil. Então, houve um trabalho bastante intenso nesse campo comparatista, tanto das cartas para minha avó, quanto das cartas para minha mãe, pegando aí uma outra perspectiva também de América Latina, do Caribe, enfim, vários diálogos se estabeleceram, como a gente agora também está pretendendo trazer aqui. Eu também abordo aqui a questão, enfim, vou passar a ler uma outra parte. Ao trazer para a cena, eu vou parar às vezes, vou ler um pouco, vou conversar, vou dialogar, como sempre faço. Ao trazer para a cena aspectos da escrevivência-memória, Djamila Ribeiro, em Cartas para Minha Avó, um livro de 2021, apresenta ao leitor obra que se distancia, em certo sentido, dos gêneros trabalhados pela autora em suas obras anteriores, mas que a coloca, mais uma vez, com um papel relevante na literatura feminina negra contemporânea, com reflexões importantes para o tema do presente simpósio, especialmente no campo das teóricas de peles negras e das teóricas e peles negras. Ao resgatar e reafirmar com firmeza alguns daqueles aspectos sempre e classicamente já destacados por Eduardo de Assis Duarte, sempre referência em nosso trabalho acerca da literatura afro-brasileira, tais como, para além das discussões conceituais que o livro traz, e vários dos estudantes já queriam saber se era uma escrita de ser, uma autobiografia, uma memória, enfim, mas deixando isso de lado, porque a gente volta a ponto que eu mencionei inicialmente, os identificadores sempre destacados, né? E eu estou me referindo aos identificadores trazidos por Eduardo, tais como a voz autoral afrodescendente, aqui explícita no discurso em primeira pessoa, temas afro-brasileiros, aqui em memória de espaços, de tempos, de vivências, e eu gostaria de citar particularmente ela como moradora da cidade de Santos, em São Paulo, tem um trecho extremamente interessante de memória de Alzira Rufino e da Casa da Mulher Negra, enfim, espaços negros, construções linguísticas marcadas por uma afro-brasilidade muito claras no texto, de tom, de ritmo, de sintaxe e de sentido, além de uma transitividade discursiva explícita também, com vistas ao universo recepcional, e, sobretudo, como lembra o mestre Eduardo de Assis Duarte, um ponto de vista, ou lugar de enunciação política e culturalmente identificado à afrodescendência.
impossível não relacionar na obra de Djamila, e eu estou muito mais preocupada com isso do que com aquelas outras questões que eu mencionei que também foram levantadas, né, bem mais de foco eurocêntrico. Ao contrário, eu estou preocupada com relação, por exemplo, dos conceitos de escrevivência de Conceição Evaristo e o de rememória de Toni Morrison, a obra de Djamila Ribeiro. Sobre Conceição, levantei no texto Escrevivência, conceito literário de identidade afro-brasileira, de 2020, levantei o seguinte: de forma paralela, ao enfatizar e trabalhar aspectos como oralidade, ancestralidade e atemporalidade como alguns dos elementos constituintes de sua escrevivência, Conceição também aproxima sua escrita e a de outros afro-brasileiros da tradição ancestral dos escravizados forçados a vir para o Brasil. Conceição Evaristo trabalha em sua escrita e deixa cunhado um conceito dentro da teoria da literatura. E desde então, desde que publiquei esse texto, outros docentes, estudantes, pesquisadores, críticos em geral, têm buscado dialogar comigo acerca deste conceito, porque eu coloco no capítulo, né, que escrevi como uma contribuição efetiva da literatura afro-brasileira para a teoria da literatura. Então, nessa reescrita que vamos fazer no Brasil, nessas inúmeras revisões do presente, essa é uma outra, né, dos conceitos aportados à teoria da literatura pela literatura afro-brasileira. Quanto a Toni Morrison, o conceito de rememória, ou seja, a lembrança de coisas que aparentemente desapareceram, mas permanecem, sempre dentro de uma ótica de ancestralidade e comunidade, e que sempre esteve presente nas histórias de Morrison, profundamente entrelaçadas com supostas verdades nos Estados Unidos, tantas vezes não realizadas, ao desmistificar questões como o melting pot, equality, freedom, the common man, hard work versus success, e eu traduz igualdade, liberdade, o homem comum, todo o trabalho a sério leva ao sucesso, enfim, questões que Toni Morrison desmistifica, da mesma forma que Conceição Evaristo desmistifica tantas outras em suas obras também, e Djamila, com clareza, por tudo que vem produzindo, também o faz, mas com muito mais proximidade desses dois conceitos na presente obra, Cartas para Minha Avó. Eu vou passar, então, deixa eu ver aqui, eu vou ler aqui alguns trechos, quer dizer, deixa eu primeiro, vou ler uns trechos e depois eu volto para a minha conclusão, ainda tenho tempo aqui. Deixa eu tentar, então, aqui mudar o slide para o segundo. Vocês estão vendo? Está vendo? Vocês estão vendo, Felipe? Sim, sim. Ok. Então, aqui tem um fragmento, por exemplo. Quando engravidei, torcia muito para não ser um menino. Não porque não goste de meninos, claro que não, mas porque não me sentia preparada para educar um homem numa sociedade machista. Como ensiná-lo a ser decente num mundo que produz masculinidades tóxicas? Aos 24 anos, não me sentia nem um pouco preparada para essa tarefa. Anos depois, quando pensei em engravidar de novo, desejei um menino. Com mais de 30 anos, madura, eu saberia educá-lo, apresentar outras referências, ensiná-lo a ser criança e não menino. Passado um tempo, porém, decidi que não queria ter outro filho. Tenho sobrinhos e isso me satisfaz. São rapazes com caráter. Você iria ficar orgulhosa, avó. Você ficaria orgulhosa, avó. No entanto, as preocupações seguem as mesmas.
cuidar para que eles sempre saiam com os documentos, ensiná-los como proceder numa eventual parada da polícia, rezar para que eles cheguem em casa. Ou seja, aqui um fragmento que justamente mostra algum desses traços já mencionados e que vão passando, né, de geração em geração e com imensa relação com a violência de gênero e racial no Brasil de hoje, que, lamentavelmente, temos aí vivido tantos exemplos nos últimos dias. Outro fragmento também que eu trouxe aqui é de um momento em que ela estava com amigas. Para economizar, fomos a pé. Seria uma caminhada de 25 minutos, mas quando estávamos na metade do trajeto, fomos abordadas por um policial que nos questionou o que fazíamos ali àquela hora da noite. Ele nos aconselhou a não andar sozinhas ali, pois, segundo ele, seria muito perigoso. Não houve outro jeito, vó. Tivemos que rachar um táxi. Então, novamente, abordagem policial, essas questões que vão sendo rememoradas, né, no texto e de, enfim, dificuldades de escolhas próprias. Mais um fragmento aqui de alegria, de momentos interessantes e de aspectos da diáspora. Quando chegamos, minha alegria era contagiante. Lembro que quando assisti aos vídeos sobre o Blues Chicago na internet, em um deles apareceu um homem negro com um vozeirão e dizia algo como: "Bem-vindo ao Blues Chicago". E em seguida aparecia uma mulher cantando e dançando. Esse mesmo homem estava na porta cobrando a entrada. Fiquei fascinada quando o vi. Antes de caminharmos para o final, já deixo aí as referências e leio aqui o final do meu texto. Assim, procuramos mostrar como a narrativa contribui não só para que vozes silenciadas e reprimidas possam contar suas histórias de exclusão e invisibilidade, mas também criar uma rede potente de identificação ou de autoidentificação dentro da obra de Djamila, tendo em vista que legitima a construção de estratégias que rompam um cerco de intolerância e violência. Em Cartas para Minha Avó, especificamente aqui, mas também na obra da afro-cubana Cárdenas, percebemos também narrativas que aproximam os leitores de experiências que, se por um lado significam expressão de subjetividade negra feminina, por outro, trazem memórias traumáticas de sobreviventes de um processo de desumanização coletiva que ainda nos dias de hoje se mostra persistente, tanto no Brasil, especialmente marcado ainda em certos espaços pelo mito de uma tal democracia racial, quanto em Cuba. Dessa forma, esse processo de construção do texto híbrido, né, em Cartas para Minha Avó, autoficcional e memorialístico, pode ser visto também como um potente recurso na luta contra o racismo numa sociedade de humanidades e corpos marginalizados. Uma herança de uma mulher a outra, como exigência imposta por uma realidade violenta de estrutura racista institucionalizada, na qual não pode haver falhas, motivos para recriminação, num tratamento extremamente desigual entre negros e brancos, mesmo ou principalmente pela polícia. Uma realidade que faz com que as mães negras façam da brutalidade uma expressão de cuidado na formação de sua prole. E aí eu cito Djamila: talvez a minha mãe nunca tivesse sido amada sem sentir dor. Em momentos intensos e dramáticos, como os do Brasil de hoje,
ao rever assertivamente o nosso conceito de nação, as questões raciais, as relações raciais, o preconceito, o racismo, a obra de Djamila Ribeiro, Cartas para Minha Avó, é referencial potente para tal realização. Muito obrigada. Muito obrigado, professora, pela apresentação, querida Cida, né, vamos dizer assim, pela potente comunicação. Já fui fazendo anotações, da mesma forma que certamente também farei em relação à apresentação Eu Não Sou Negro, a subjetividade do sujeito negro, nas páginas de James Baldwin e na película de Raul Peck, trabalho de autoria da professora Thais Alves Matos, a quem convido a ocupar nesse momento a tela. Eu queria só pedir licença a vocês para manter minha câmera fechada, meu sinal ficou bem instável em alguns momentos da apresentação, mas eu sigo aqui. Tudo bem? Thaisa, gratidão pela inscrição no nosso simpósio, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todas, todos e todas. É um prazer enorme estar aqui hoje. Fiquei muito feliz de ter a minha comunicação aceita por vocês. É um prazer poder estar dialogando um pouco mais sobre teóricos e teóricas de pele negra que foram marginalizados pela academia durante séculos a fio, né? Hoje a gente consegue estudar um pouco sobre, mas ainda assim enfrentando alguns problemas no caminho. Eu vou apresentar agora. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso funcionar. Certo. Estão vendo a minha tela? Está compartilhando agora. Ótimo. Deixa eu só... Funciona. Pronto. Abri. Aqui tá bem devagar. Peço desculpas pela lentidão. O computador não aguenta mais, coitado. Certo. Como o professor Luiz falou, meu nome é Thaisa Matos, eu sou professora atualmente do Centro Universitário do Distrito Federal, conhecido como UDF. Me formei recentemente como doutora pela Universidade de Brasília, com doutorado de sanduíche na University of New Mexico, e hoje eu venho conversar um pouco com vocês a respeito do James Baldwin. O título da comunicação é Eu Não Sou Negro, a subjetividade do sujeito negro nas páginas de James Baldwin e na película de Raoul Peck. O objeto de trabalho que levou a essa comunicação é um filme do Raoul Peck, um documentário que tem o mesmo nome da comunicação, Eu Não Sou Negro, I'm Not a Nigger. E quando Raoul Peck produziu essa película que estreou em 2016 nos Estados Unidos e chegou aqui no Brasil no início de 2017, a gente tem um acesso a uma obra muito, muito bem costurada, muito bem tramitada, porque Raoul Peck inicia sua obra a partir de um texto não publicado de James Baldwin. Era um texto que a sua irmã, a irmã de James Baldwin, passou para Raoul Peck. Raoul Peck teve acesso a todo o acervo e todos os escritos de James Baldwin. E esse texto não publicado, ele se iniciava com uma proposta de contar a história dos Estados Unidos pela história de vida de 3 amigos pessoais de James Baldwin, que também foram figuras essenciais no movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Então, esses 3 amigos eram Martin Luther King, Medgar Evers
e Malcolm X. Então, a partir dessa premissa de se contar a história dos Estados Unidos por meio dessas três figuras, James Baldwin inicia o seu trabalho com esse manuscrito por meio de uma provocação. E essa provocação acaba atingindo também o Raul Peck, que acaba realizando uma releitura, digamos assim, daquilo que Baldwin tinha escrito. Um pouco mais sobre James Baldwin. Ele foi romancista, ensaísta, dramaturgo, poeta e crítico social. Nasceu em 1924 no Harlem, em Nova York, Estados Unidos, e faleceu em 1987 em uma cidade no interior da França. Eu não vou falar o nome da cidade porque francês não é o meu forte. Então a gente segue aqui o baile. Tirando um trecho dessa obra que o Raul Peck teve acesso, ele vai fazendo uma costura com várias obras do James Baldwin para produzir o seu roteiro. Tanto que ele acredita o roteiro ao próprio James Baldwin, apesar do James Baldwin não ter feito o roteiro daquela forma. Ele vai se aproveitar de vários ensaios e textos críticos do James Baldwin para poder fazer o roteiro do seu filme, como numa espécie de uma montagem de um mosaico, de um quebra-cabeça, fazendo com que palavras de textos diferentes construíssem um corpo único, narrativo, para a sua película. E um desses textos que ele vai utilizar é essa citação que está aparecendo para vocês agora. E aí eu abro aspas. Deixei a América porque duvidava de minha capacidade de sobreviver à fúria da questão de cor. Às vezes ainda o faço. Queria evitar que me tornasse apenas um negro, ou ainda apenas um escritor negro. Eu queria descobrir de que forma a particularidade da minha experiência poderia ser feita para me conectar com outras pessoas, em vez de me separar delas. Eu estava tão isolado dos negros quanto dos brancos, que é o que acontece quando um negro começa, no fundo, a acreditar no que os brancos falam dele. James Baldwin nasceu em 1924, cresceu sobre o período de segregação racial dentro dos Estados Unidos, conhecido pelo conjunto de leis de Jim Crow. E, ao refletir sobre a sua experiência nos Estados Unidos, e ao deixar os Estados Unidos, principalmente, que ele faz isso quando ele tinha 24 anos, com apenas $40 no bolso, ele pega um navio e vai acabar na França. E durante seus textos ele acaba dizendo que poderia ter sido a França ou qualquer outro lugar do mundo. Ele só tinha plena certeza que nada pior poderia acontecer do que não já tivesse acontecido nos Estados Unidos. E aí o James Baldwin vai falar de um termo que mais tarde, muito recentemente, na verdade, a Killian Bebb vai reinterpretar e teorizar um pouco mais, que é a ideia de alterocídio. Na Crítica da Razão Negra, em Killian Bebb ele vai pontuar que, funcionando simultaneamente, e aí eu abro aspas, como categoria originária, material e fantasmática, a raça esteve, no decorrer dos séculos precedentes, na origem de inúmeras catástrofes, tendo sido a causa de devastações psíquicas assombrosas e de incalculáveis crimes e massacres. A ideia do alterocídio, para James Baldwin e mais tarde para Killian Bebb, a ideia de que se você, dentro dos Estados Unidos, o sujeito negro, ele seria o outro do outro. Ideia também já discutida, digamos assim, por Du Bois. Então, essa ideia do alterocídio é a ideia de que você não teria a capacidade de se colocar no lugar do outro, porque você já seria o outro do outro. Você teria, Baldwin vai pontuar mais para frente, eu vou pensar um pouco sobre isso, é a ideia de que os meus compatriotas eram os meus próprios inimigos. O sujeito negro, assim como ele, que nasceu nessa terra colonizada, ele vai passar por esse processo em que ele vai sofrer o racismo estrutural de forma tão pontual, porque ao mesmo tempo em que ele enfrenta os brancos, ele também é fruto daquela nação, ele também ajudou a construir aquele país. E aí a gente vai ver toda a narrativa que Baldwin vai construir para poder pensar um pouco
sobre como essa grande casa, que é os Estados Unidos, foi construída majoritariamente por mãos negras, mas em que, no momento de usufruir as benesses do país da liberdade, os sujeitos negros são relegados à marginalidade. Então, trazendo uma outra citação, eu abro aspas. Agora eu penso que há uma razão muito boa porque o negro neste país tem sido tratado por tanto tempo de uma maneira tão cruel, e algumas das razões são econômicas e algumas são políticas. Nós discutimos essas razões por muito tempo sem nunca chegar a nenhum tipo de resolução. Algumas delas são sociais, e essas razões são um pouco mais importantes porque têm a ver com o nosso pânico social, com o nosso medo de perder os status. Isso realmente equivale, às vezes, a um tipo de paranoia social. Então, estar ao tempo todo em um sentido de alerta, que era o que mais... É uma das sensações que o racismo estrutural vai causar e que o James Baldwin vai relatar com muita precisão no seu texto, de como a própria ideia de se sentar à máquina de escrever, né, e hoje para nós, se sentar ao computador e escrever algo é um tipo de luxo. Porque se você está o tempo todo preocupado em sobreviver, você não tem tempo de refletir, de tecer reflexões. Sobreviver toma muita parte do nosso tempo e da nossa energia, ainda mais quando se vive, como James Baldwin viveu, em um estado de segregação racial. E quando Raul Peck vai reorganizar essas palavras do James Baldwin, ele traz imagens ao mesmo tempo do período em que James Baldwin escreveu, que o texto data de 1979, o nome original do manuscrito era Notes to Remember This House, e ao iniciar ali em 79, ele pega essas imagens, tanto do período anterior, que foi onde a gente vai ter uma maior evidência da terceira leva do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, e também posterior, quando a gente tem o movimento do Black Lives Matter nos Estados Unidos, já nos anos 2000. Então, por meio das palavras do James Baldwin, ele vai tecendo uma narrativa em que ele consegue ligar a situação problemática em que a sociedade contemporânea, que eu não acredito que esse problema seja só um problema que se atém a um determinado território, ainda mais porque diante da diáspora forçada dos sujeitos negros no período colonial, o problema desse racismo estrutural ele se tornou muito maior do que as fronteiras de cada uma das colônias ou de cada uma das metrópoles. Então, pensar como o Raul Peck vai utilizar imagens fotográficas, cinematográficas, televisivas, comerciais, para poder trazer, dar um outro tipo de corpo às palavras de James Baldwin. E aí, James Baldwin vai, ao mesmo tempo em que ele se propõe a essa questão, em uma entrevista que ele dá em 1964, ele coloca esse questionamento. A grande questão vai ser o que vai acontecer com este país, com os Estados Unidos. E durante essa fala, o Raul Peck utiliza ao mesmo tempo a imagem da entrevista, porque essa imagem existe, ela está disponível tanto pela emissora que produziu a entrevista, quanto também hoje em dia no YouTube, com as imagens indo para 2010, para o movimento do Black Lives Matter. Então, a gente continua tendo essa grande questão que o James Baldwin coloca, que é o que vai acontecer com esse país. Esse problema ainda não foi um problema superado. Não foi superado pela geração de James Baldwin e, ao que tudo indica, também não será superado pela nossa geração. Então, o que leva James Baldwin a produzir inicialmente esse manuscrito é a ideia de ter 3 amigos que vão ser assassinados antes dos 40 anos. Chegar à idade adulta para um sujeito negro já é um marco, porque muitas vezes, tanto pelas ações policiais quanto pela própria ação do Estado,
pela marginalização que esses sujeitos vivem, raramente eles conseguem chegar à idade adulta. E ao chegar, ser assassinado antes dos 40 anos, para o James Baldwin, era uma coisa muito sintomática, porque ele esteve de testemunha desses assassinatos, ele participou ativamente da história dessas pessoas, e essas pessoas participaram ativamente da história dos Estados Unidos, como diversos outros sujeitos negros participaram ao longo desde da fundação das 13 colônias, mas aqui nesse momento da década de 60, com a terceira onda do movimento dos direitos civis, a gente observa esse protagonismo e a forma como as palavras de cada um desses 3 homens, Malcolm X, Martin Luther King e Medgar Evers, impactaram essa sociedade. E pensando ainda dentro dessa grande questão, a gente observa como essa história acaba se repetindo, por mais cruel e absurda que ela seja. A fotografia, esquerda, eu sou meio ruim de direita e esquerda, mas a esquerda que tem 3 policiais segurando uma senhora, colocando o joelho no pescoço dela, é uma fotografia de 1965. E do lado esquerda, do lado direito, a gente vai ter a imagem de George Floyd sendo imobilizado e assassinado por um policial, como se nenhum tipo de política pública tivesse acontecido entre 1960 e 2020. Então, a grande pergunta que James Baldwin levanta, que vai ser o que vai acontecer com esse país, também leva a uma outra proposição, que é a ideia de um comprometimento moral, de uma discussão a fundo dos impactos que o sistema colonial teve e, consequentemente, os impactos que a escravidão tem até hoje na vida dos sujeitos negros. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou interromper o compartilhamento para poder ver vocês agora. É isso. Muito bem, muito obrigado, Thaisa Matos, pela apresentação. Nós certamente vamos discutir os trabalhos ao final, mas agradecemos, enfim, pelas palavras e por nos reavivar com chocantes mensagens, vamos dizer assim, né, por meio de sua comunicação. Bom, eu passo nesse momento, então, a palavra. Mediador com febre é uma beleza, né? Troca tudo. Passo a palavra a Isabela Cristina Silva Mesquita, né? Também colega de Cefete, que vai apresentar a comunicação, a memória e a escrita de si em Marromá Gardo Baquaqua. Né? Seja bem-vinda, Isabela, a palavra é sua. E Obrigada. uma boa apresentação. Obrigada, Luiz. Para mim é uma honra estar aqui, né, novamente, com pessoas tão ilustres, pessoas muito importantes, né, para a minha formação. Eu vou pedir ajuda para vocês também, como colocar. É aqui, né? É tipo uma caixinha com uma seta? Isso, né? Isso, nessa caixinha com seta, você tem a opção de uma janela. Uhum. A ver, acho que agora vai. Vamos ver se vai abrir para vocês. Abriu? Abrindo. Abriu. Eba. Então, boa tarde a todos e todas presentes. Eu gostaria novamente, né, de agradecer, assim, né, pelo aceite. Assim, para mim é uma honra estar aqui, tá, Abralic, junto, né, com pessoas tão ilustres, assim, para minha formação. Eu sou mestranda do Cefet, e eu estou desenvolvendo uma pesquisa sobre memória, identidade e escrita em Marromá Baquaqua.
E o que eu vou apresentar hoje, na verdade, é apenas uma parte, né? Dado que a pesquisa ela ainda está em desenvolvimento, né? Mas ela é uma parte, assim, né? Do que a gente tem desenvolvido até agora, né? Muito bem, vou começar aqui. Bom, essa pesquisa, ela começa, né, tendo como matéria-prima, digamos assim, a autobiografia de Mahoma Gardo Bakwawa. Eu coloquei aqui a última edição brasileira, que está à esquerda, né? E à direita, a edição original, que foi publicada em Detroit, nos Estados Unidos, em 1854. Trata-se de uma autobiografia que ela faz parte do gênero slave narrative. E ela é uma autobiografia, é uma narrativa, né? Vocês estão vendo, pessoal, quando eu mudo de... Sim. Sim? Ah, ok. Então, retomando, nessa autobiografia, na verdade, né, não é o Bakwawa exatamente que escreve, ele tem ajuda, ele relata a vida dele para um abolicionista, o Samuel Moore, e o Samuel, né, ele vai escrevendo e as vozes vão alterando, mas enfim, nós temos todo o percurso, né, assim, até aquele momento em 1854. Então, nós temos aqui, né, o Bakwawa, acredita-se mais ou menos que até os 20 anos, mais ou menos, de idade, Bakwawa, ele foi um homem livre, ele morava em Zogu, no que seria o atual Benin. Ele era filho de um pai de origem árabe e uma mãe, que ele fala, né, ele fala que o pai ele não era negro, mas a mãe era, e a mãe ela era uma muçulmana não praticante, digamos assim. Ele serve, né? Ele vai servindo, ele vai, bem, no livro do Bakwawa ele vai narrando, né? Como que era a vida na África, ele serve ao rei, aí ele vai colocando as disputas, o irmão dele chegou a ser um conselheiro do governo, né? Assim, do rei local, e numa dessas, digamos assim, empreitadas para o rei, armaram contra ele, porque ele estava conseguindo alcançar, ele virou um guarda real. Antes disso, ele já tinha sido capturado, negociaram para ser escravo, né? Porque as pessoas que eram capturadas, elas eram escravizadas, os inimigos, eles eram escravizados. Ele foi capturado. Primeiramente, o irmão dele conseguiu negociar e ele voltou, né, a ser um homem livre. E depois que o irmão dele assume uma posição importante no governo, né, ele passa também a assumir uma posição importante. Armam contra ele, ele é vendido como escravo, né? Então ele é escravizado e aí ele narra, né? Quando ele atravessa, ele vai do interior até o porto quando ele é vendido, né? Enfim, ele escravizado, ele faz a travessia num navio negreiro, ele chega ao Brasil, ele chega em Pernambuco, e aí ele é vendido para um padeiro português. E como ele era um homem bem versado, né, assim, ele sabia ler, ele sabia escrever em árabe, mas ele sabia contar, ele aprendeu alguma coisa em português, ele começou a aprender, ele fez questão de aprender, na verdade, né, assim, ele queria aprender. Ele começou a se dar muito bem com isso. Então, ele ganhou posições, digamos, e passou a vender, ao invés de fazer trabalhos braçais, como carregar, né, carregar pedra na construção, não, ele vendia os pães para o padeiro, ele fazia a negociação, porque ele era bom com os números. Só que ele não gostava do trabalho escravo, e ele era severamente punido. E ele vai contando, né? Assim, ele vai contando as punições como forma, né? Porque o livro que faz parte, ele tem um caráter meio não, né? Totalmente panfletário. Ele quer mostrar, né?
os horrores que os escravizados viviam. Então ele narra, né, quando ele apanhava, quando ele era severamente punido, às vezes por coisas ridículas, né, pequenos erros que qualquer um poderia cometer. E aí ele começa a beber, e aí ele tem uma atitude de recusa, né? Se ele bebe, ele tenta se matar, e aí ele não aceita, né? Assim, para ele é muito difícil aceitar essa posição de escravizado. E aí ele bebe, aí o senhor dele chega numa posição que fala, não, ele está me dando muito trabalho, eu vou vendê-lo. E aí ele é vendido, revendido, por fim ele acaba nas mãos de um capitão de navio, e aí ele passa a auxiliar esse capitão de navio. E aí ele começa a viajar pela costa do Brasil, entregando produtos, digamos assim, né? Quando ele foi entregar uma carga de café nos Estados Unidos, ele aprende que lá a escravidão já tinha acabado, né, por fim, e aí ele decide, né, quando ele chega, né, lá alguns negros falam, olha, aqui acabou a escravidão, vocês, né, vocês querem sair do navio? E aí, sim, ele foge, chega até a ter uma questão diplomática, o cônsul do Brasil entra no meio, ok. Ele é preso, ele ia ser deportado, né, que ele é considerado como propriedade por um acordo. Por fim, ele é ajudado e ele foge da prisão em Nova York e vai para o Haiti, pagam uma passagem para ele, né? Abolicionistas pagam. Ele vai para o Haiti, e lá ele é ajudado por um missionário batista, e aí ele se converte, né? E aí ele vê na conversão uma possibilidade de liberdade. Ele se converte e aí ele passa a ser missionário. Ele volta para a América do Norte, quando eu coloco América do Norte, porque ele transita entre Estados Unidos e Canadá, porque, sendo o Canadá território britânico, a escravidão já tinha acabado por lá. Então, ele vai transitando, ele vai angariando fundos, porque o objetivo dele como missionário, levar a palavra e retornar, né? Eu coloco aqui como missionário para retornar à terra de origem dele. Por fim, né? Assim, ele fala que é para pregar o evangelho. O que acontece, né? Assim, é um estudo. Bom, dentro, né, da autobiografia do Baquaqua, eu busco abordar, né, a importante relação que existe entre a memória e a questão da escrita autobiográfica, né, ou as escritas de si. Porque uma autobiografia ela é uma narrativa de eventos contados de modo retrospectivo. O próprio Lejeune, ele fala que isso é uma importante condição, apesar de que depois, né, nós, quando vamos estudar realmente a questão do espaço autobiográfico, nós vemos que não exatamente, né? Mas, enfim, a memória ela é necessária porque ela é convocada nessa escrita, nesse processo de escrita, e ela se manifesta no aspecto narrativo. Bom, o Owney, né, o teórico Owney, ele fala o seguinte, que a autobiografia ela é uma narrativa que, a partir do presente, ela olha para o passado, exercitando a memória de um modo ativo e criativo. Ele fala, que as experiências, né, quando o autor, aquele que escreve, que rememora, ao contar, ele relabora suas experiências. E aí eu gostaria de chamar a atenção para um fato, que dentro do livro do Baquaqua, o livro dele é composto por 7 capítulos, e dos 7, 6 são dedicados aos costumes, tradições, rituais e hábitos da terra dele. Eu acho que, bom, assim, né, eu acredito que não seja à toa. Eu acredito que não seja só por uma questão de ilustrar para o leitor como que seria a África.
eu acredito que tem a ver com que o Pollack, ele fala o seguinte, né? Quando ele analisa as memórias de testemunho, chama muita atenção dele o fato de que quando nesse tipo de memória de testemunho, as pessoas rememoram, é comum, é muito comum elas resgatarem essa questão dos costumes, da tradição, da vida que elas levavam antes. E que isso não é uma coisa que se dá à toa, porque é uma forma de referenciar. Né? Ele fala que muitas vezes as memórias que são narradas são da ordem do sensorial, barulhos, cheiros, cores, que são recordações pessoais, pontos de referência, até mesmo para a construção da identidade do sujeito. Aí eu coloco aqui, né, um trecho do livro que o Bacuacua fala: lembro-me de um indivíduo que foi severamente punido por esse tipo de crime. Aqui ele falava da questão do adultério. O irmão do rei possuía muitas esposas, mas uma delas foi acusada de incontinência. Ela e seu amante foram levados à presença do rei. Naquele momento estava com ele, então ordenou-me apanhasse uma corda. Eu coloquei esse exemplo aqui porque ele fala assim, né? Escrito, é claramente escrito, porque a gente tem alternância, né? Mas nós temos momentos que o texto está em primeira voz e coisas dessa ordem do sensível, elas são trazidas à tona. Aqui ele coloca com detalhes, é uma das poucas. Eu coloquei um trecho, mas assim, se nós vamos mais adiante, a gente vê mais detalhes, né, que é da ordem do sensorial. A questão da escrita de si, como eu falei, a escrita de si, o gênero autobiográfico, né, ela está muito associado com a memória. Uma autobiografia, como eu coloco aqui, né, é uma narrativa que, a partir do presente, olha para o passado e ela exercita a memória de um modo ativo e criativo. As experiências são reelaboradas e encadeadas de um modo narrativo. Tempo e rememoração ocupam importantes papéis dentro das escritas autobiográficas. Segundo Ricoeur, o ato de narrar combina duas dimensões temporais, uma cronológica, chamada de episódica, composta de eventos, e outra não cronológica, marcado pelos aspectos configuracional, no qual há uma trama que completa os episódios vividos, dando um significado e uma noção de totalidade ao que foi experienciado. O ato de rememorar e recontar, ele cria um enredo. Então, existe esse elo, digamos assim, e a memória se torna uma matéria-prima dessa narrativa. Eu gostaria de apontar também a questão de uma memória coletiva, como Halbwachs fala, né? É uma memória... Quando o Bacuacua, ele traz essa memória dele, além de ser uma memória individual, ela também traz um aspecto coletivo, porque foi uma memória vivenciada por um grupo de pessoas. Aqueles episódios que ele narra são episódios que, né, assim, representam mesmo o coletivo, a coletividade do que passou, né? Então, assim, temos alguns exemplos, né, que quando ele fala, quando chegamos, sentia-me profundamente deprimido e desanimado, sem qualquer esperança de novamente voltar à minha casa. Mas até aquele momento, imaginava que fosse capaz de efetuar minha fuga. Eu acho que são sentimentos, né? É uma memória que pode ser, que é um exemplo de outras pessoas que tiveram na mesma condição. Também vivenciaram esse sentimento de desesperança, de abandono. Fomos empurrados para o porão totalmente nus. Os homens foram amontoados em um lado e as mulheres do outro. O porão era tão baixo que não podíamos nos levantar. Éramos obrigados a nos agachar ou a sentar no chão. Dia e noite eram iguais para nós. O sono negado devido ao confinamento de nossos corpos. Ficamos desesperados com o sofrimento e a fadiga. Aqui um trecho de quando ele vai narrar o navio negreiro, a travessia, que foi uma experiência também coletiva, né? E aí eu queria apontar também, será que a gente pode pensar também essa memória como uma memória escrita no corpo? Uma memória literalmente escrita no corpo, né? Com a questão da violência.
Aí eu trago agora aqui um outro exemplo, que ele fala, né, que, ó, no entanto, como eu era ignorante e escravo, odiava a escravidão, principalmente porque, suponho, era uma das vítimas. Após este lamentável atentado contra a minha vida, porque ele tentou se matar, vou explicar um pouquinho que ele tentou se matar, porque ele não suportava mais, né, assim, ser espancado. Ele chegou a viver, né, ele teve uma vida pregressa de homem livre, então ele sabia o que era ser uma pessoa livre. Ele não suportava. Então, após ele ter tentado se matar, quando ele fala que, ó, lamentava atentado contra a minha vida, fui levado à casa de meu senhor, que amarrou minhas mãos para trás, colocou-me de pé juntos, me chicoteou impiedosamente e me espancou na cabeça e no rosto, com um pedaço de pau pesado. Em seguida, ele me sacudiu pelo pescoço e lançou minha cabeça contra os umbrais da porta, que cortaram e machucaram a região de minhas têmporas. As cicatrizes desse tratamento selvagem são visíveis até hoje, e assim permanecerão enquanto eu viver. Então, a cicatriz também como uma memória escrita no corpo, a escravidão foi escrita no corpo dessas pessoas também. Isabela, eu Oi. vou pedir para você encaminhar as conclusões, dado o adiantado da hora do tempo. Porque eu não estou vendo, eu não vi, você escreveu 5 minutos? Eu não vi, perdão. Algumas vezes, mas está tudo bem. Ai, meu Deus, eu não vi não, já estou quase, já vou adiantar aqui. Tá bom, já vou concluir, pessoal. Então, assim, só para a gente mostrar, assim, que é a questão da memória a memória, né, como a memória dos escravizados, o seu caráter individual, a questão como uma memória coletiva e a memória associada com a identidade. E aí, pensar que essa autobiografia do Baquáqua, ela convoca também a questão da escravivência, né? É um conceito que tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque essa escrita dessa experiência que é vivida pelo corpo também, pela pele. E só para falar um pouco, né, o que a Evaristo fala, né, diante das histórias que incomodam a escrevivência, que é justamente provocar essa fala, provocar essa escrita e provocar essa denúncia. E no campo da literatura, é essa provocação que vai ser feita da maneira mais poética possível. Ou seja, a questão de uma denúncia e a autobiografia de escravizados, slave narratives, elas eram também uma denúncia. O livro do Baquáqua era uma denúncia também. Bom, vou passar rapidamente por isso, né, que ela fala, né, a nossa escrevivência não é para adormecer os da casa grande, assim, acordá-los de seus sonos injustos. E apontar uma coisa interessante, por fim, que a Evaristo, ela aponta uma diferenciação da escrevivência das escritas de si, porque... Ai, gente, está ao contrário, peço perdão aqui, ó. As escritas de si, na verdade, seriam narrativas de Narciso centradas no eu, e a escrevivência seria atravessada por uma coletividade, e ela resgata algo da africanidade, do negro, dessa mitologia africana. E aí, por fim, né, para a gente pensar essa escrevivência no Baquáqua, né, como que ele traz essa questão da resistência, quando, por exemplo, ele se recusa a mudar de nome, quando ele era um homem livre, o Lovejoy, ele fala que ele volta a usar roupas de muçulmanos, mesmo sendo um convertido. Então, assim, é uma escrita que denuncia, né? Basicamente, para a gente pensar isso, né? Essa questão da resistência e também a escrita como uma potência que vai abrir para o futuro, porque ele termina o livro, né? Assim, a autobiografia dele já é uma coisa que ele se reconfigura e já vai de olho no futuro, né? Pensando, abrindo essa possibilidade. Bom, eu gostaria de agradecer, peço desculpa, porque eu não vi mesmo, assim, né, a questão do tempo, e agradecer pela oportunidade, colocar aqui um pouco algumas das referências, né? Aqui. E é isso, basicamente. Eu tenho que interromper, né? Vou interromper aqui, peraí. Ok, Isabela, agradecemos pela apresentação, não é? Por trazer o Mohamed Baquáqua para essa mesa, e aqui nós temos especialistas na obra de Baquáqua, que poderão também trazer grande contribuição ao seu trabalho. Muito obrigado pela apresentação. Não é?
E para concluir esta sessão primeira do simpósio Literatura, Africanidades e Descolonização, nós chamamos à tela o Wagner da Rosa Amaro, né, que vai apresentar a comunicação intitulada Ancestralidade Africana e Autoria Negra Brasileira. E na sequência da fala do Wagner, a gente vai abrir para o nosso tão bom e acalorado debate. Wagner, seja bem-vindo também. Com você a palavra e, mais uma vez, seja bem-vindo sempre ao evento. Pessoal, só um momento que eu compartilhei, mas não como janela. E acho que tem que ser tela inteira, talvez, ou uma guia. Vocês sabem me dizer? Eu compartilhei como janela. Como Wagner. janela, né? Como janela, se você colocar uma guia, ele vai te dar a opção do que você tem aberto de programas. Em janela, os aplicativos que você tem abertos, né? Então, Bom, Pronto. já aparece para vocês, né? Sim. É engraçado que eu não me vejo, mas enfim, isso também não é tão importante. Então tá, a minha apresentação, primeiro falar da alegria de estar aqui fazendo essa apresentação, é a terceira vez que eu participo da Abralic, e então essas apresentações na Abralic, essas comunicações na Abralic vêm junto com o desenvolvimento do meu doutorado e da tese que eu estou desenvolvendo. Então, cada vez eu trago assim uma parte dessas reflexões que eu tenho feito. E esse ano eu resolvi trazer aqui para essa conversa o tema que é um capítulo da minha tese, que é a ancestralidade africana dentro da autoria negra. Então, num certo momento de desenvolvimento das minhas pesquisas, eu comecei a me questionar sobre a teoria que existe, né, a teoria da literatura, sobre como os textos de autoria negra são analisados. E comecei a buscar uma outra referência para colocar esses textos em diálogo. Nessas investigações, eu comecei a pensar na ancestralidade como uma possibilidade de análise dos textos da autoria negra brasileira. Tá? Então, o conceito de ancestralidade, nós temos poucos teóricos sobre ancestralidade aqui no Brasil, mas temos ótimos teóricos, então a gente tem boas referências. Eu vou falar de alguns aqui para vocês. A Leda Maria Martins, uma grande referência para se falar de ancestralidade. Então, vou ler um pouquinho. A ancestralidade define de modo estruturante a cosmopercepção negro-africana. E aí, quando a gente pensa em ancestralidade, a gente também já não usa a expressão cosmovisão, e sim uma cosmopercepção, dispersa por suas inúmeras e diversas culturas. Tanto pode ser concebida como um princípio filosófico do pensamento civilizador africano, quanto pode ser vislumbrada como um canal, um meio pelo qual se esparge por todo o cosmos a força vital, constantemente em processo de expansão e catalisação. Isso aqui do Eduardo Oliveira, que também é um outro grande pesquisador sobre ancestralidade. Vou ler bem rapidinho, porque depois esses textos vão conversar. A ancestralidade torna-se signo da resistência, e essas marcações que eu fiz em negrito já é para relacionar com esse repertório da literatura negro-brasileira. Então, a ancestralidade torna-se o signo da resistência afrodescendente, protagoniza a construção de um histórico cultural do negro no Brasil e gesta, ademais, um novo projeto sociopolítico fundamentado nos princípios da inclusão social, no respeito às diferenças, na convivência sustentável do homem com o meio ambiente, no respeito à experiência dos mais velhos, na complementação dos gêneros,
na diversidade, na resolução dos conflitos, na vida comunitária, entre outros. Então, nós que já somos pesquisadores, né, dessa literatura, não é difícil fazer essa relação entre o conceito de ancestralidade e a literatura negro-brasileira. Tributária da experiência tradicional africana, a ancestralidade converte-se em categoria analítica para interpretar as várias esferas da vida do negro brasileiro. Retroalimentada pela tradição, ela é um signo que perpassa as manifestações culturais do negro no Brasil, ou seja, a literatura pode estar dentro disso, esparramando sua dinâmica para qualquer grupo racial que queira assumir valores africanos. Passa, assim, a configurar-se como uma epistemologia que permite engendrar estruturas sociais capazes de confrontar um modo único de organizar a vida e a produção no mundo contemporâneo. E aí o Monsei Fukiel, e eu não sei se pronuncia exatamente dessa forma o nome dele, ele também traz reflexões sobre ancestralidade, e uma que eu considerei muito importante para destacar aqui, que a ancestralidade não é algo pretérito, encerrado no passado com marcos temporais definitivos. Então, para que a gente possa também pensar a ancestralidade como uma possibilidade de se pensar o presente e de construção do futuro. Bom, eu sou editor da Editora Malê, não me apresentei, enfim, mas aí eu trago aqui o símbolo da Editora Malê, que é o Sankofa, uma Adhikra, que significa retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro. Pensar a ancestralidade dessa forma, e não apenas como uma visão do passado, é algo também essencial dentro desse meu exercício de análise da literatura afro-brasileira dentro do conceito de ancestralidade. E aí, quando eu trago também a questão do símbolo da Malê, quer dizer, é uma editora negra brasileira que faz uso de símbolos que retratam a história e a filosofia africana, ou seja, o nome Malê, um símbolo, que é o Adinkra. Então, como isso está se relacionando e como isso serve como um elemento de afirmação da nossa conexão com esse conhecimento africano, com essa cosmopercepção africana. E a Tária Cruz de Oliveira, que fez uma dissertação interessantíssima sobre ancestralidade e a literatura do Miyakoto, ela também faz um exercício de tentar conceituar a ancestralidade e coloca como uma relação entre elementos do mundo visível e invisível, em que a concretização desse intercâmbio vai sendo estabelecida na medida em que os indivíduos utilizam os ritos, costumes e valores na garantia de manter a participação na conexão vital. Ou seja, essa conexão entre o visível e o invisível, entre os que partiram e os que estão aqui, ela é produtora de uma cultura. E a minha hipótese que eu estou desenvolvendo é que ela é produtora de uma literatura também. É isso que eu estou desenvolvendo nesse capítulo. Aqui, para essa apresentação e também para o meu capítulo, eu estou pretendendo categorizar marcas de ancestralidade no texto literário. Então, como esse conjunto de textos traz recorrências que determinam essa marca de ancestralidade, seja no tema, seja no protagonismo negro, seja na linguagem, nas estruturas narrativas, nos nomes dos personagens, nas referências religiosas, culturais e musicais, na oposição ao pensamento colonial e, principalmente, em referências a uma cosmopercepção africana. Eu já vou adiantar um exemplo de uma fala da escritora Miriam Alves, que eu gosto muito, e a Miriam diz que quando ela vai elaborar o romance, ou seja, a estrutura narrativa de um romance, ela também faz uso da experiência que ela tem no candomblé. Então, se ela entende que, se ao incorporar, ela pode estar e não estar, ela também pode utilizar isso como estrutura narrativa de um texto. E eu acho isso assim interessantíssimo e é algo que eu também pretendo aprofundar nesse capítulo. Então eu trouxe, enfim,
além de editora, também sou escritor, aí publiquei um livro chamado Eles, e achei que seria interessante também trazer isso, como isso aparece na minha literatura. Então, é um conto desse livro Eles, que se chama Janjão. Eu vou ler esse trechinho. Um dia, enquanto vestia sua farda para ir trabalhar, o colar de Exu que carregava no pescoço se desfez, como se arrancado. As contas se espalharam pelo chão, algumas indo se esconder embaixo dos móveis. Maria Helena, embora fosse cristã, recolheu todas as peças e colocou-as em um pote. Com essas coisas não se brinca, esse menino tem andado muito esquisito. O que a mãe não sabia é que, dias antes, uma bala havia acertado de raspão no braço de Janjão, que escondia o curativo dos pais, não podia preocupá-los. A má fase vai passar. Então, Janjão é um policial, então é um homem que trabalha nas ruas, e a utilização do orixá Exu como quem abre os caminhos, nesse conto é justamente comunicando ou sugerindo que esses caminhos desse personagem estavam fechados. Trago também um exemplo da Conceição Evaristo, e Conceição Evaristo, só a Conceição Evaristo já daria para a gente trabalhar a ancestralidade durante toda a obra, então trouxe aí um Com os Olhos d'Água. Vi só lágrimas e lágrimas, entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi, minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água, águas de mamãe Oxum, rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. A gente vai encontrar referência à religiosidade, né, de matriz africana ou à mitologia iorubá em diversos textos da literatura negro-brasileira. Na Lívia Natália, isso aparece com muita força, mas também na Cristiane Sobral, enfim, não vou gastar tempo listando todos, estamos aqui tripares de pesquisadores, mas é uma recorrência muito forte. Seguindo, então, um livro que eu acho importantíssimo para se pensar na ancestralidade africana dentro da literatura negro-brasileira é o livro do Ricardo Aleixo com o Edmilson, que eu não coloquei o título aqui, Rota, enfim, não coloquei o título. Mas, enfim, são oriquis, né? Então, oriqui, ori, cabeça, né? A saudação é quase como se você fosse chamar o orixá para si. Então, esse é um trecho de um poema do Ricardo Aleixo, ele avança e até a terra treme. Ogum com suas 400 mulheres e seus 1.400 filhos. Alguém um dia falou enquanto ele falasse? É um livro belíssimo. Trago novamente minha experiência como autor, então eu lancei no ano passado um livro infantil, e ele é todo baseado na tentativa de se trabalhar os conceitos da ancestralidade na literatura, a história de uma menina com a sua avó, e o que esse livro tem como argumento essencial é como a menina lida com a morte. E a avó ela vai justamente fazer com a menina uma reflexão e um diálogo falando da morte utilizando o pensamento banto em relação à morte. Então, para os banto, a influência de um ser humano sobre o meio ambiente, a sociedade, seus semelhantes, é muito clara, pois nada é isolado no universo, visível ou invisível. O sol sempre brilha e aparece ao redor do mundo. Tudo se relaciona. O calor das radiações nunca morre no crepúsculo, não cessa com a morte física. Então, essa vó, que se chama Alegria, ela tem uma conversa com a menina e ela justamente vai falar isso, não desse jeito, mas está apresentando para ela esse pensamento. E só o fato também, achei bacana a Cida trazer o livro da Djamila, né, essa figura da avó. Então tem também outro exemplo, né, da Conceição Evaristo, Os Pés do Dançarino, que é um conto também muito bonito. Vou ler só um trechinho final para não gastar muito tempo. Mas, enfim, é um personagem da Avenir, ele fica muito famoso, e ele vai perdendo a conexão dele com a história dele, com o local dele, e a Conceição encerra o conto dizendo: e
Isso ao ponto dele perder os próprios pés. E a Conceição encerra o conto dizendo: era só lhe fazer o caminho de volta, e novamente é a bisavó que vai falar isso para ele, era só lhe fazer o caminho de volta para chegar novamente ao princípio de tudo. No vocabulário, pensando nessas marcas de ancestralidade, então a gente tem o livro Maréia, da Miriam Alves, que traz todo um vocabulário iorubá, e no final do livro ela coloca um glossário. A gente tem o Caçador Cibernético, da Rua 13, que é um livro de afrofuturismo do Fábio Cabral, que também utiliza um vocabulário iorubá e que também tem um glossário, e aí eu teria vários outros exemplos. Outra característica, né? Então, como eu falei lá da conceituação do Eduardo Oliveira, que ele fala da resistência, então a resistência e um protagonismo negro dentro dessas histórias, também como uma marca de ancestralidade. Aí eu trago aí o poema, um trecho do poema Protesto, do Carlos de Assunção. Não vou ler para não gastar muito tempo. E trago também um da Cristiane Sobral, que é a Heroína Crespa, como um protagonismo e também como uma resistência e um combate ao que a Cristiane chama de padrões hegemônicos. Bom, considerações finais. Trabalho também com uma ideia de um tempo espiralar ao pensar em ancestralidade e ao relacioná-lo com literatura. A Leda Maria Martins vai dizer que o tempo espiralar é uma percepção cósmica e filosófica que entrelaça no mesmo circuito de significância a ancestralidade e a morte. Nela, o passado habita o presente e o futuro, o que faz com que os eventos, desvestidos de uma cronologia linear, e isso me interessa bastante, estejam em processo, uma perene transformação e concomitantemente correlacionados. Então, se a gente tem uma dificuldade por causa do racismo estrutural e por causa das possibilidades que foram dadas aos autores negros de produção literária, então isso gerou uma dificuldade da gente ter uma sequência muito linear da produção literária. Eu acredito que, pensando dentro de uma ideia de ancestralidade, eu posso reunir, e dentro de uma ideia de um tempo que não com uma cronologia linear, eu posso reunir um romance da Maria Firmina dos Reis com um romance da Conceição Evaristo e buscar as recorrências, as evidências de ancestralidade dentro desses textos. Para finalizar, então já falei sobre essas categorias que eu estou criando para poder pensar ancestralidade nesses textos, ou seja, temas, linguagem, estruturas narrativas, nomes dos personagens, que é outra referência também que aparece bastante, referências religiosas, culturais, musicais, uma oposição ao pensamento colonial, e aí toda a história dos Cadernos Negros é uma história de oposição a isso, e tudo também que eles pensaram como formulação de uma literatura também se enquadra nisso, né? Essa cosmopercepção africana. Então, o que eu estou propondo é que pensar a ancestralidade africana com a literatura negro-brasileira serve como um objeto interessante de análise, possibilita relacionar textos de autoria negra de diversos períodos. Então, eu posso fazer a relação da Maria Firmina com a Conceição, do Lima Barreto com a Carolina Maria de Jesus, sem aquela ideia de tradição do Antônio Cândido, ou seja, estou querendo uma outra forma de se pensar esses textos, e que essa ancestralidade literária, ela desenha um tipo, não a tradição pensada pelo Cândido, mas ela desenha um tipo de tradição que pode ser absorvida pelos estudos literários e que é mobilizada pelo fio existencial afrodescendente. Ou seja, é uma existência que, por suas experiências, elas se relacionam à experiência de um passado proveniente da África, a experiência de um passado de séculos de escravidão e a experiência de um racismo estrutural que se coloca no pós-abolição, né? Já se configura, só esse fio existencial ele já se configura como uma marca importante de ancestralidade e que está evidente nessa literatura que eu selecionei para análise. Bom, é isso.
Obrigado, Wagner, pelas considerações, pela apresentação do trabalho. São agora 15 horas e 33 minutos, nós temos, né, um tempinho para debate. Então, convoco à tela os colegas que apresentaram e os demais que assim queiram ocupar esse espaço, a fim de que possamos iniciar o nosso papo, a tessitura, enfim, da nossa conversa. Bom, só queria já começar fazendo um breve comentário, renovando os parabéns a todos que apresentaram. As comunicações, além de trazerem potentes reflexões, ainda fazem aquilo que a gente imaginava como proposta do simpósio acontecer, que era trazer não só objetos e peles negras, mas teorias e peles negras, ou seja, tentando construir epistemes outras para entrarmos e sairmos daquilo que poderíamos chamar de, se quiséssemos, campo literário, ou sistema literário, ou literatura de modo amplo, e aqui especificamente de autoria negra. Não é? Bom, hora mais, hora menos, nós estamos nesse universo. Eu vou passar a palavra aos colegas para suas observações e a gente vai, enfim, tecendo nossas vozes e questões. Bom, queria fazer um breve comentário aqui, então, para retirar um pouco da timidez. Impressionante como, não é, foi potente a fala do Wagner e trouxe um diálogo com outros trabalhos, com a própria tese de doutorado do Felipe, né, que estudou Mãe Beata, e como que pensar a ancestralidade pode ser um elemento suplementar para a construção de tradição. Você sai de Kafka e seus precursores, você sai de o conceito de tradição, você sai de memória e tradição, só para citarmos 3 textos recorrentes no campo do comparativismo, para se pensar a ancestralidade como uma chave de leitura, de escolha de precursores, mas de escolha de sucessores, uma vez que adincronicamente, né, o tempo é espiralar que se propõe, vou usar de novo, na tessitura das vozes da literatura de autoria negra. Por aí que você pensou mesmo, uma episteme e outra, entendendo que as que estão recorrentes na crítica não dão conta? Sim, pensando muito na trajetória. Inicialmente, o que eu comecei a pensar é, primeiro, que esses textos eles foram muito ignorados por essa teoria, né? Então, se a gente pensa na história, chamar aqui de uma história da teoria, uma história da teoria da literatura brasileira, e a gente recorre a esses textos, dificilmente esses textos de autoria negra são citados. Então, se esse objeto ele não foi utilizado também como objeto de análise para a construção dessa teoria, eu já acho que essa teoria já não daria conta de abordar de maneira mais profunda esses textos. Por outro lado, também considero, quando eu falo desse fio existencial, eu acho que sim, acho que há uma experiência muito particular, que é essa experiência de você estar sob a condição de um racismo, do racismo estrutural, que transborda para o seu texto. Então, existe uma experiência, você encontra uma recorrência, por exemplo, no texto da Carolina com Lima Barreto. Em alguns momentos parece que eles estão falando da mesma coisa, em períodos totalmente, se a gente pensar cronologicamente, totalmente distintos. Então, acredito que há uma recorrência e que pensar a ancestralidade africana é, sim, uma possibilidade de reunir esses textos e de, até mesmo porque quando, sem querer me estender muito, mas quando o Eduardo Oliveira ele começa a desenvolver toda a teoria sobre ancestralidade, ele faz um pouco essa convocação. Ele diz que isso seja utilizado em diversas outras áreas,
né, como objeto de análise de diversas outras áreas da produção afro-brasileira. Acredito acho que tem um caminho bacana para a gente seguir dentro da literatura pensando ancestralidade. Obrigado. Com a palavra, Cida. Obrigada. Pois é, Wagner, eu achei muito interessante aí o que você trouxe, e particularmente essa questão que eu venho pensando também, não só das referências, né, de autores, teóricos, pensadores negras e negros, mas também dessa revisão da teoria da literatura, né? Da terminologia, dos conceitos, enfim, mencionei super rápido também no meu texto, mas a questão da escrevivência e tantas outras coisas. Você trouxe aí vários no seu, né? Quer dizer, tem algo sendo pensado nisso também em termos da sua tese, ou seria uma consequência? Alguma obra, assim, que, enfim, Eu venho pensando. de textos. Eu venho pensando, eu uso também o termo escrevivência, eu uso também um pouco o exercício da Fernanda Miranda, em que ela vai colocar o texto em roda, né? E também ela cita brevemente a ideia de encruzilhada, então, encruzilhada como trama de textos, né? Onde esses textos se encontram. Eu acredito que existem alguns teóricos, alguns pesquisadores, principalmente pesquisadores, que estão fazendo esse exercício, né? A Miriam também, a Miriam Santos, que está exercitando buscar outros modelos para análise desses textos. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Sim, sim, sim. Eu acho que a gente, enfim, ao longo da trajetória, né, que, enfim, sempre todos estamos, pensar uma forma de juntar essas coisas, Sim, esses textos todos, né, para, enfim, em uma obra. Tem como o Luiz já mencionou também, a tese Felipe também, né, Felipe? Você trabalha aí também com Mãe Beata, e aí a partir daí também uma conceituação específica que você queria juntar aí, Felipe. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu agradeço a todo mundo que apresentou, foram excelentes questões. Preciso responder a pergunta da Cida diretamente. Fico honrado pela menção do Luiz e da Cida ao trabalho que eu desenvolvi em 2016, com o doutorado de sanduíche em 2015, sob orientação exatamente da Cida. E é um trabalho que eu venho realizando. Amanhã eu vou apresentar sobre, inclusive, um romance mencionado pelo Wagner, não é? Que ele editou, publicou, Tomareia. Saiu agora um artigo na Journal of Lusophone Studies, da APSA, nos Estados Unidos, está saindo no próximo número, sobre uma categoria que eu cunhei, que é de romance ancestral, a partir da leitura que eu faço do romance de Miriam Alves. É um trabalho que eu tenho feito e eu encorajo o Wagner a continuar, a seguir, porque eu ouvi em 2015 de um professor super canônico que isso não era literatura, isso não era teoria literária, enfim, e a gente foi lá, né, batendo cabeça, escrevendo, produzindo com muita seriedade, né? Quero dizer também que há muita coisa produzida em língua inglesa, né? Um dos grandes teóricos nessa área é o professor Nii Afolabi, que é professor na Universidade do Texas, em Austin. É uma grande referência para essa questão da ancestralidade. Me ajuda bastante a pensar, uma pessoa com quem eu dialogo constantemente. E é uma categoria que merece, sim, reflexões, muitas reflexões, né? E fico muito feliz de ver essa temática aqui. E eu aproveito e já faço uma ponte aí para a apresentação da Cida, né?
Cida, você me ajudou a ver um outro lado dessa categoria, porque você trouxe, primeiramente, a Toni Morrison, né? A rememória da Toni Morrison, junto com a escrevivência de Conceição, né? Que você já tem colocado como contribuição para a teoria da literatura, mas relacionando tudo isso a questões contemporâneas, né? Como faz também a Lívia Natália, né? Mencionada também pelo Wagner. E na sua comunicação, Cida, você fala de uma rede pela Djamila Ribeiro de identificação e autoidentificação. É um outro aspecto da ancestralidade, né, que o seu trabalho nos mostrou, não é? Eu creio que totalmente complementar ao aspecto trazido pelo Wagner. E aí a pergunta serve tanto para o Wagner como para a Cida, né? Essas dimensões da ancestralidade, elas cabem numa reflexão só? Até que ponto, Wagner, a sua tese ainda vai apontar outros caminhos, né? Porque aqueles itens que você foi listando, né, questões da religião, questões de vínculos familiares, heranças, enfim. Aqui na Djamila, esses aspectos são outros, né? A questão mais de identidade. E eu acho que a gente pode pensar aí as várias dimensões, não é? A pluralidade da ancestralidade, como que é um conceito potente, né? Com tanta coisa para se falar. Vai, Wagner. Depois eu vou. A minha tentativa, e eu não vou finalizar isso na tese, é seguir categorizando, né? E até fazendo muito uso da minha formação, primeira formação, que é como bibliotecário, e a gente logo pensa em categorizar, né, o conhecimento, enfim. Então, a minha tentativa é essa, assim. Eu coloquei ali alguns, mas a ideia é, a partir dos textos que eu for analisando, eu encontrando. E já dizendo que existem categorias que são muito explícitas, então existe uma identificação muito explícita. O que eu trouxe aqui é muito explícito, né? Falar de um vocabulário iorubá, ou de uma questão de uma mitologia africana, enfim, isso é muito explícito. Mas acho também que tem categorias que são mais implícitas, mais difíceis de você identificar, e que a gente só vai encontrar mesmo colocando os textos em diálogo. Eu acho... Você terminou, Wagner? Desculpa. Ok. Eu acho que, como você bem colocou, Felipe também, a questão da ancestralidade, né, e a gente agora pensando alto aqui, ela é extremamente ampla, né, e a partir daí, sem dúvida, nós e outros pesquisadores, né, que também estão refletindo sobre essa questão, irão caminhar para alguma contribuição, digamos, em termos de obra mesmo, no Brasil, né? Quer dizer, seja por conceitos, seja por categorias, seja por, enfim, diferentes formas que a gente encontre. E tem muita coisa, como o Felipe mencionou também, em língua inglesa, especialmente dos pesquisadores afro-americanos e afro-americanas, né? O Felipe mencionou a FOLAB, gostaria de mencionar também a Carol Boyce Davis, que já esteve no Brasil lá atrás e que conhece bem e que faz esse curso também Afro-América, Afro-Brasil. E aí, particularmente, contribuições como, por exemplo, os trabalhos da Thaisa, né? Com Baldwin e tudo que, né, tem. Eu acabei há pouco tempo também de orientar uma tese assim, de fôlego sobre Baldwin, né? O trabalho da Isabela, né, sobre Baquáqua, nesses diálogos, né? Afro-América, Afro-Brasil, ainda mais Baquáqua, com essa trajetória toda aí, né? Também já orientei.
E o Luiz, a questão do quilombismo, do livro, né? E, enfim, o trabalho. Eu lembro de um diálogo nosso em Juiz de Fora, não vou lembrar exatamente o ano, mas você tinha acabado de lançar, né, Luiz? E era uma coisa assim que estava... Fala agora você aí. Pode dar um spoiler? Pode, imagina. Acho que o pessoal está querendo. Ali eu estava escrevendo um pouquinho sobre o quilombismo editorial, né, os artigos, e preparando o terreno para um trabalho de levantamentos críticos, né? Então, eu estava fazendo do romance, da não ficção, a Fabiane, que vai apresentar daqui 2 dias, estava fazendo, era minha bolsista de BIC, estava fazendo do conto e depois acabou fazendo da poesia em dissertação. E está para sair pela Malê esse ano. A gente está aguardando nosso diagramador defender a tese dele e a gente não queria abrir mão da assinatura dele, não. Por uma série de questões. Então, o spoiler é que a gente vai abordar um pouco da edição e do que a gente está chamando de trajetórias editoriais da literatura de autoria negra. Então, colocando número nas publicações e sai pela Malê. A gente quer muito que seja no mês 9, mas se não der, vai no mês 10. Se não tiver como, vai no mês 11. Aí vamos ver como é que se ajusta tudo. Muito bom. E o outro spoiler é que esse trabalho foi reconhecido com 2 menções honrosas, né? Então, eu fico muito feliz, Fabiano também, tanto no prêmio Dirce Cortes, né, da Abralic, no ano passado, quanto da Ampol, do Antônio Cândido, há 2 anos atrás. Então, fruto desse papo que a gente andou tendo lá em 2000, e não sei se 16. Isso, por aí. Lá em Juiz de Fora, se eu não estou enganado. Isso aí. Agora, eu tenho uma questão aqui que eu não sei se procede, mas na literatura de autoria negra, brasileira, nós não temos a tradição das slave narratives, como no contexto estadunidense. Né? Não temos. Bom, caberia à ficção o papel do testemunho? Vamos pensar, então, nas trilhas de Um Vencidos e Degenerados, que criam Cláudio Olivier, que, em certa medida, coloca os dilemas que o próprio Nascimento Moraes vivenciou. Lima Barreto, em Clara dos Anjos, em Recordações do Escrivão. Quer dizer, caberia à ficção aqui e ali seu espaço do testemunho, em grande medida, já que nós não tivemos uma literatura de autoria negra brasileira explicitamente voltada ao testemunho como tradição? Não sei, estou pensando aqui no conjunto das vozes. Lancei a questão, eu acho que isso aí dá uma tese. Sem dúvida. Essa é sempre uma questão, né? Onde estão, como se classificam e ficam, enfim, as slave narratives brasileiras, né? Quer dizer, há vários críticos, inclusive nos Estados Unidos, que veem a narrativa do Bacuaco, por exemplo, como a Isabela trouxe, como meio brasileira, né? Mas, enfim, tem vários contraditórios aí, por motivos até que ela mesma trouxe, né? E eu orientei uma dissertação de mestrado, mais ou menos nesse sentido, que opunha, inclusive, o Bacuá com a Manzano, né? Ana Clara, da Ana Clara. Né? Então, mas, enfim, eu acho que é uma questão a se pensar. Acho que a ficção tem um papel, sem dúvida, importante aí nessa resposta. Que vocês teriam a comentar? Felipe, Wagner, Thaisa, Isabela. Eu fiquei pensando muito no romance Úrsula. Como Bem lembrado. Isso aí.
forma como a Maria Firmina dos Reis estrutura e dá voz àqueles personagens, eles narram, o próprio personagem narra a situação que ele está vivendo, e que, traçando esse retrato de um Brasil com a escravidão, né? Então, eu acredito que sim, acho que diante dessa lacuna, essa ficção ela acaba ganhando mais força até como um testemunho de um tempo. Sua fala, ela é sintomática do seguinte, olha só, o Navio Negreira de 1869, que é tida como a narrativa que é a primeira nos livros de história da literatura brasileira, primeira narrativa que fala do trânsito. Mas o Úrsula é de 1859. Então, peraí, quantos anos antes de Castro Alves, a Firmina já está colocando no relato da mãe Susana o trânsito negreiro, né? Então, é preciso repensar as epistemes, né? A Alice havia levantado a mão. Alice, mais alguém vai falar? Ou podemos passar a palavra à Alice? Ok. Eu pesquiso, Wagner, Maria Firmina dos Reis, e quando tu fala, me enche os olhos, certo? E Luiz também. E quando você fala da mãe Susana, é um capítulo 9 que me enche os olhos, né? Ela fala do lugar que ela se encontrava e desse lugar trânsito que ela... Eu gosto muito da fala dos corpos que foram jogados no Atlântico, que aproxima e distancia todo mundo. Eu acho essa coisa encantadora. E a maneira como a mãe Susana fala da diáspora, né? Porque ela sim pode falar. E meu tema é sobre esse marcador social da diferença, né, dentro da obra, que a Maria Firmina dos Reis costura os dois mundos, né, que é esse lugar da pessoa negra, que tem a sua história marcada com o próprio sangue, escrita com o próprio sangue, e Úrsula, de 1859, quando o Castro nasce, a Maria Firmina tem ali 60 anos já de idade, então ela está à frente, de fato, do seu tempo ali, e no seu lugar, como diz ali o Machado de Assis, uma escritora do seu tempo e no seu lugar, que é, de fato, o Maranhão, onde eu também moro, certo? E sou maranhense de origem. Ok. Excelente contribuição. Isabela, excelente, Alice, excelente. Isabela. Muito bom. Oi, vocês estão me escutando? Bem. Então, em termos de ficção, eu concordo, né, com o que vocês falaram, questão Maria Firmina dos Reis. Porque eu fiquei pensando quando você falou a questão das slave narratives. Um dos autores que eu tenho lido muito é o Francis Foster, e ele fala de uma proto-slave narrative encontrada em documentos. Quando ele fala, por volta mais ou menos do século XVII, documentos de compra, venda de escravo, documentos assim, essas pessoas davam um jeito de contar a história delas dentro dos documentos. De testamentos, de coisas desse tipo. Aí eu fiquei pensando, será que a gente não tem alguma coisa parecida, se investigasse, né? Olha, a gente tem uma pessoa, inclusive, fazendo um trabalho mais ou menos por aí, acho que, enfim, Wagner deve estar acompanhando também, que é a Fernanda Felisberto, né? Fazendo todo um trabalho com esse tipo de documentação e tirando dali não apenas o aspecto estritamente formal daquele documento, né? Enfim, mas tirando esses outros e muitas partes de história, sem dúvida. Porque esse autor, ele vai analisando, ele vai falando, ele fala assim, eles dão um jeito de contar a história, de falar a vida, de dar o testemunho. Então, assim, aí ele até considera como uma proto, né? Aí por isso que eu falei. A Fernanda está fazendo bem isso, né, Wagner? Já tem algum tempo que ela está na pesquisa. Né? Depois eu posso até te passar o e-mail dela, Isabela. A Fernanda Felisberto já até esteve no Cefet, conversou com a gente, não sei se foi em 2014. Wagner, quando você esteve lá também. A mesa e vocês dois, se eu não estou enganado. Vocês Foi 14 sim, ou 15. eu só não lembro quando. Esse pós-pandemia a gente não sabe quando foi o quê. Exatamente. Se fosse na pandemia, eu não diria sei nem que dia é hoje, mas no pós a gente ainda localiza o dia, né? Brincadeira à parte, é isso, mas eu posso te passar. A Fernanda Felisberto está fazendo isso
já tem até quando a gente conversou, perdão, mediador com febre não fica bem. Até a última vez que a gente conversou, ela já tinha alguns textos reunidos e já havia separado o que era da esfera do que ela estava chamando de testemunho, né? Enfim, o que era da esfera do documento testamental, né? Trabalho bem legal. Foi um desdobramento justamente da tese de doutorado dela, né? Que eu orientei também. Muito interessante, muito, muito bom. Bacana. Acho que Felipe, desculpa. Quem falou? Felipe pediu a palavra. Sim, é interessante como que a gente tem visto aqui uma série de categorias que são ricas o suficiente para nos desafiar nas nossas reflexões teóricas no que se refere à literatura. E eu gostaria de destacar a categoria subjetividade, né, que a Thaisa trouxe aqui para a gente pensar, e eu gostaria que ela discutisse um pouco. Eu sei que você já defendeu a sua tese, Thaisa, está produzindo aí muito, não é? E como colega, não é? Eu acompanhei um pouquinho do seu trabalho, né, quando a gente se viu lá na MLA, em 2020, sim, se eu não me engano, né? Foi até presencial. Em Seattle. Sim, exato. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância da subjetividade negra, né? Eu acredito que essa é uma outra temática muito potente para pensar na teoria literária. Obrigada, professor Felipe, pela questão. A ideia da subjetividade, para mim, pelo menos ao perceber a obra do Baldwin, é uma questão muito latente, porque ele, logo no início da sua carreira, foi solicitado como um crítico literário de obras negras. E uma das questões que ele coloca na sua obra é por que as pessoas presumem que eu sou um especialista no assunto, dado somente pela minha condição fenotípica. Então, ao tentar fugir desse lugar daquele espaço de que uma fala de autoridade, sem ter exatamente se debruçado sobre aquilo para estudar, para poder ter reflexões para além da sua própria vivência, foi muito importante para o Baldwin no trabalho dele, porque não haveria possibilidade de se pensar nenhum tipo de produção, seja ela artística, epistemológica, que não perpassasse a sua subjetividade. Essa ideia de que muitas vezes os textos de pessoas negras são lidos somente com o cunho do testemunho, e esquece do seu potencial estético, do seu potencial narrativo, é um problema sintomático para a gente, porque coloca nesse espaço de quem é que pode produzir literatura e quem é que não pode, quem é que produz história e quem é que não produz. Então, dentro da obra do Baldwin, para pensar essa subjetividade, é pensar esse local de quem tem a possibilidade de chegar nesses espaços, de alcançar esse tipo de reflexão, porque essas reflexões só são possíveis se você tem um mínimo de condição. E aí, quando ele vai falar da condição do sujeito negro, ele vai pensar todas essas pequenas nuances que a gente vai ver no dia a dia, nos atos racistas, e aí, pensando num campo de intersecção, né, desses estudos, a gente vai vendo em cada das camadas, né, o racismo, a misoginia, ele era um homem homossexual, então a questão da sua própria sexualidade também era sempre algo que vai ser questionado. Enquanto a subjetividade branca, em momento nenhum, ela é questionada por nada. Eu ficava muito irritada quando eu estava na graduação, no mestrado, que quando eu ia trabalhar Carolina Maria de Jesus, era sempre assim, mas isso não é literatura, isso é só um testemunho, ela é uma analfabeta, então não conta como literatura. E eu ficava assim, mas a Anne Frank conta. Por que a Anne Frank pode? E isso sempre constrangia quem estava falando que Carolina Maria de Jesus não era literatura.
Então, assim, pensar essas subjetividades é uma possibilidade de pensar produções estéticas, narrativas e epistemológicas que vão para além desse padrão que a gente já está tão familiarizado, né? Talvez até familiarizado demais. Começar a perceber o cotidiano com um pouco mais de estranheza, para causar esse incômodo mesmo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, respondeu muito bem. Muito obrigado. Obrigada. Bom, acho que o Alex vai encerrar, né? Isso, obrigada, Alex, por ter ficado com a gente até o final. Bom, dado